Em um recomeço impossível, ou, após o fim de seu casamento, encontra paz em uma vida simples e independente. Quando sua ex-esposa, Kate, aparece pedindo perdão e tentando reatar, ele se vê confrontado com o passado doloroso da traição. Determinado a seguir em frente e preservar sua tranquilidade, ou precisa decidir se o perdão é possível ou se o capítulo com Kate realmente se fechou. Uma reflexão sobre a superação e os limites do recomeço. Saí discretamente depois de descobrir o caso da minha esposa, depois de 3,5 anos. Eu me mudei para as colinas. Não sei bem o porquê de estar escrevendo isso, mas talvez possa ser útil para alguém agora que esse episódio já passou e consegui seguir em frente. Após 3 anos e meio de casamento, descobri sobre o caso da minha esposa em fevereiro de 2018. Eu trabalhava em um contrato que, por vezes, exigia viagens longas, mas que também me permitia trabalhar de casa. Quando voltei, já era diretor de uma empresa de vendas técnicas. Minha esposa ocupava uma posição muito lucrativa. Apesar de algumas tensões em nosso relacionamento, causadas por ela trabalhar cada vez mais e eu viajar com frequência, eu ainda considerava nosso casamento excelente. 5 anos antes, em um churrasco de um amigo em comum, conheci minha esposa, que na época ainda era minha namorada. Desde o início, a conexão foi instantânea. Para ser honesto, estar com uma mulher tão atraente e articulada parecia uma vantagem enorme para mim, um homem mais desajeitado. Depois de algumas semanas de namoro, ficamos completamente apaixonados um pelo outro. Quando nos encontrávamos, as roupas simplesmente voavam. Após 18 meses de namoro, nos casamos e nos mudamos para um apartamento grande, enquanto economizávamos para dar entrada em uma casa. As coisas começaram a mudar após os 3 primeiros anos de casamento. Embora eu ainda tivesse sentimentos por ela, percebi que começávamos a brigar por motivos pequenos. Quando mencionei as longas horas que ela passava no trabalho e as constantes viagens, ela ficava irritada. Ela justificava dizendo que, por estar subindo na carreira, aquelas horas eram necessárias. Ela dizia que, como eu também estava viajando por semanas, não tinha direito de questioná-la. Na verdade, eu estava tirando férias de 3 ou 4 dias a cada 5 semanas. Então garantia a ela que poderia reduzir minha frequência de viagens. No entanto, essas discussões nunca chegavam a uma conclusão. Olhando para trás, percebo que estava completamente alheio ao fato de que minha esposa estava tendo um caso. Além da nossa vida sexual em declínio e suas constantes horas extras, nunca suspeitei de nada. Eu simplesmente achava que ela estava cansada do trabalho. Porém, a constante rejeição ao meu desejo de reatar nossa intimidade estava começando a afetar meu ego. Ela usava um telefone corporativo para trabalho, mas eu nunca vi nenhuma troca de mensagens suspeitas, como havia lido em outros relatos. Ela usava o quarto de hóspedes como escritório e passava muito tempo lá. Em setembro de 2017, Kathy começou a voltar para casa e passar as noites em compromissos de trabalho. De uma vez por semana, isso passou a ser mais de 3 noites por semana. Embora eu não fosse naturalmente ciumento, percebi que ela trabalhava em um ambiente com muitos homens. Sabia que ela tinha que afastar alguns avanços, mas ela sempre dava a impressão de estar apenas focada no trabalho. A primeira vez que suspeitei que ela estava me traindo foi 1 mês antes da confirmação. Quando voltei para casa, ela pediu para parar no supermercado, e ao pegar algumas coisas no banco de trás do carro, vi algo rosa brilhando debaixo do banco do passageiro. Era um sutiã, e eu sabia que era dela porque ela sempre comprava dessa marca. Naquele momento, senti uma dor no estômago. Não conseguia entender por que o sutiã estava ali. Não falei nada, mas meu coração estava batendo tão forte que pensei que fosse desmaiar. Quando voltei para a cozinha, Kathy me perguntou o que eu tinha. Eu apenas ignorei a pergunta, tentando esconder a tempestade dentro de mim. Decidi investigar e tentar descobrir se ela estava vendo alguém. Naquela noite e no dia seguinte, comecei a pensar em todos os sinais que poderia ter ignorado. Fora o sutiã, não havia mais nada de concreto. Kathy trabalhava em um escritório no centro e morávamos em uma cidade grande. Decidi, então, afastar a ideia do caso por um momento e tentar ser mais atento com ela. Preparei um jantar especial e arrumei a mesa com velas e talheres elegantes. Em uma sexta-feira, depois do trabalho, comprei flores e uma garrafa de vinho. Quando ela chegou, toda animada, se desculpou dizendo que precisava ir a um encontro com seus colegas de trabalho. Ela mencionou que precisava tomar um banho primeiro, mas que poderia fazer um pequeno lanche comigo antes de sair. Fiquei em silêncio. Por dentro, eu estava um turbilhão de emoções, mas tentei não mostrar. Decidi que não queria mais esperar. Enquanto ela tomava banho, peguei meu celular de trabalho e o joguei no banco de trás do carro. Passei para o meu celular
celular pessoal e comecei a seguir a localização dela. Quando ela saiu, vi que estava indo para o bar onde costuma se encontrar com os colegas. Decidi segui-la. Cheguei ao bar e vi ela saindo com um homem. Ele parecia ser um executivo de sua empresa. Eles se beijaram na frente do bar e saíram juntos para outro carro. Eu os segui até um hotel. Quando vi os dois entrando de mãos dadas, algo dentro de mim se despedaçou. Eu estava completamente paralisado, mas sabia o que estava acontecendo. Não consegui controlar a raiva. Meu estômago ficou apertado e comecei a sentir uma sensação de vazio. Fui até um barzinho tranquilo fora da cidade, cerca de 30 minutos de distância. Entrei e pedi uma bebida. A bartender, uma mulher, olhou para mim e disse que eu parecia ter perdido o ânimo. Eu apenas sorri de forma triste e disse: "Você poderia dizer isso." Então, um homem se aproximou e começou a conversar comigo. Apesar de não estar com disposição para falar, algo nele me tranquilizou. Conversamos por um tempo e, eventualmente, acabei falando sobre a infidelidade de minha esposa. Eu só queria sair dela e esquecer tudo. "Você não está sozinho, amigo", ele disse, dando-me um tapinha nas costas. "Eu passei por isso há alguns anos. Acredite, há uma razão para essas coisas acontecerem. Sua vida agora pode seguir para um caminho positivo ou negativo. Isso depende totalmente de você." De alguma forma, aquelas palavras me tiraram da escuridão em que eu estava. Apesar de toda a dor, eu sempre tentei ver as coisas de forma racional e ele estava certo. Conversamos mais e, finalmente, ele me contou que tinha um trailer em seu terreno que poderia ser meu por um preço bem acessível. "O trailer não é grande coisa", ele disse, "mas é uma boa opção para você se afastar. Eu o colocarei em uma área tranquila, entre árvores e trilhas. Se quiser, pode ficar lá por um tempo para colocar sua cabeça no lugar." A bartender, que tinha escutado a conversa, se juntou a nós e disse: "Se eu tivesse essa chance, teria aproveitado. Às vezes, só precisamos de um lugar para respirar." Eu pensei por um momento. Talvez isso fosse exatamente o que eu precisava. "Ok, eu vou dar uma olhada", respondi a Ray, tentando me convencer de que algo positivo poderia surgir disso. Nos despedimos e combinamos de nos encontrar nos próximos dias. Quando cheguei em casa naquela noite, Katy perguntou onde eu estava. "Fui sair para tomar algo", eu disse, sem mais explicações. "Você está com raiva de mim?" Ela perguntou com aquele olhar de sempre, tentando entender meu comportamento. Fui direto ao ponto. "Você está tendo um caso?" Ela ficou surpresa, mas rapidamente se recompôs. "Não, claro que não. Por que você perguntaria isso?" Eu respondi que tinha ouvido falar sobre alguém no trabalho, mas não revelei quem me contou. Ela riu, disse que eu estava sendo ridículo e acusou-me de estar bêbado e fora de controle. Ela foi para o quarto me ignorando. Eu, por outro lado, sabia que as provas estavam diante de mim. No entanto, ao invés de confrontá-la diretamente, decidi dormir no sofá. Não consegui pegar no sono. Minha mente estava cheia de imagens dela com aquele homem. Mas ao pensar no trailer de Ray, uma sensação estranha de alívio tomou conta de mim. Algo dentro de mim dizia que sair de tudo aquilo seria o melhor. Estava no auge da minha dor, mas já não queria mais lutar por algo que já não existia. O final de semana passou em silêncio. Ela agiu como se nada tivesse acontecido, e eu continuei tentando processar tudo aquilo. Algumas semanas se passaram e eu finalmente encontrei Ray para ver o trailer que ele me ofereceu. O trailer era simples, mas estava bem cuidado, com 26 pés de comprimento e totalmente mobiliado. Ray me levou até sua propriedade e fiquei surpreso com a beleza do lugar. Havia trilhas para caminhadas e bicicletas e uma pequena cabana no topo de uma colina com uma vista incrível. Ray garantiu que iria instalar o trailer para mim e eu fiz o pagamento com um alívio inesperado. Eu ainda tentava convencer Katy a me contar a verdade, mas ela continuava com suas negações. Eu já estava cansado das mentiras. Decidi que não iria mais perder tempo tentando salvá-la ou ao nosso casamento. Em vez disso, comecei a fazer planos discretos. Durante o dia, enquanto ela estava no trabalho, comecei a retirar minhas coisas do apartamento e levar para o trailer. Mesmo sem provas concretas, eu sabia o que precisava fazer. Eu estava indo embora e ela não merecia mais minha confiança. Durante esse período, embora Katy estivesse se comportando de maneira mais educada comigo, eu acreditava que era tarde demais. Sentia que precisava de um tempo para mim também. Então, ela continuou indo para eventos da empresa após o trabalho. Uma noite, eu me preparei também assim que ela estava saindo. Depois de me olhar rapidamente, ela perguntou para onde eu estava indo. Tudo o que eu disse foi: "Vou me encontrar com alguns amigos, você não vai gostar da conversa de trabalho e não conhece eles." Eu a interrompi quando ela começou a fazer mais perguntas. Ela costumava dizer exatamente isso para mim toda vez que eu perguntava se poderia ir com ela nas excursões da empresa. "Ok, se divirta", ela acrescentou com uma expressão um tanto ofendida. "Com certeza vou me divertir", respondi. Comecei a fazer novas amizades enquanto trabalhava no trailer e passava o tempo com Ray no bar. Eu me sentia melhor depois de estar com a maravilhosa família e amigos de Ray. Também tomei a decisão de diminuir a bebida, porque não queria criar hábitos prejudiciais. Eu sabia que não deveria me afogar na simpatia, mesmo que fosse tão fácil fazer isso nesse momento. Katy me informou que na próxima semana ela viajaria a trabalho. Ela disse que a equipe executiva e
alguns chefes de departamento iriam. Quando perguntei quem iria, eu disse: espero que você se divirta com seu namorado, enquanto olhava para ela. Imediatamente me arrependi de ter dito isso, pois isso provocou uma briga furiosa, embora, como Ray me informara, não importasse realmente. Agora eu me arrependo de não ter aprendido mais sobre o parceiro da traição dela. Não importa quem seja o outro cara, disse Ray. O fato é que ela escolheu te deixar. Ela destruiu o casamento, independentemente de admitir ou não. Os fatos são os fatos. Ray deveria escrever um livro para os traídos. Maldito. Eu tive a oportunidade ideal de sair de tudo quando Cat estava fora a trabalho. Durante a viagem dela, eu recolhi tudo que era meu, incluindo roupas, laptops e equipamentos. Não peguei nada que fosse compartilhado ou os móveis. Deixei um bilhete antes de sair. Era uma explicação longa no começo, mas decidi torná-lo breve. Escrevi: espero que tenha valido a pena, em um pedaço de papel, e deixei o anel de casamento em cima do bilhete na mesa da cozinha. Quando saí, senti como se um grande peso tivesse sido tirado de mim. Eu estava livre. A dor demoraria para sarar e haveria bagagem para lidar, mas eu havia começado. Eu precisava de um tempo para mim e para afastá-la rapidamente e silenciosamente. O fato de eu não tê-la desafiado ou coagido uma confissão não me deixou orgulhoso. Eu não gritei nem briguei. Ela não merecia isso. Na minha opinião, ela desconsiderou tudo o que possuíamos, incluindo nossos planos para o futuro, nossas aspirações de uma casa e uma família. E agora tudo isso estava perdido. Não havia como voltar atrás. Eu não devia nada a ela. Ela poderia lidar com as consequências. Não planejei nada nem consultei um advogado. Eu só queria um novo começo e um pouco de clareza. O ar das montanhas foi exatamente o que eu precisava. Quando entrei no meu trailer, comecei a correr novamente na semana seguinte, e foi maravilhoso me sentir vivo. Cat enviou mensagens dizendo coisas como: acabamos de pousar, estamos indo para um jantar da equipe, e assim por diante enquanto ela estava fora. Onde você está? Era uma das perguntas em alguns e-mails. Por que você não me respondeu? Não atendi minhas ligações, e o telefone explodiu com chamadas e mensagens quando ela voltou para casa. Ela continuou tentando entrar em contato comigo, mas eu ignorei. A mãe dela também tentou me ligar no primeiro dia, mas não atendi. Ela não tentou falar com meu pai, porque não somos próximos, e ele é o único membro da minha família que eu ainda tenho. As mensagens de Cat ficaram mais urgentes depois que eu a ignorei por uma semana. O que é isso? Foi uma das mensagens que ela enviou. Precisamos conversar. Não sei o que você acha que sabe, mas não há nada acontecendo. Não tem traição. Ela finalmente me enviou uma mensagem depois de uma semana de silêncio dizendo: desculpe, as coisas saíram de controle. Não importa que eu esteja envolvida com alguém no trabalho, você estava ausente demais enquanto eu estava ocupada com meu trabalho. Eu cometi um erro. Eu ia terminar tudo. Um erro? Eu estava esperando por essa confissão há tanto tempo, mas de alguma forma, aquilo só fez eu a detestar ainda mais. Por que ela não podia ser honesta? Eu não tinha mais sonhos de um futuro com essa mulher. Erros não persistem por 6 ou 8 meses. As desculpas dela para que eu voltasse e tentássemos salvar o casamento se tornaram patéticas. Eu me recusei a responder, e mesmo depois que ela parou de me incomodar por algumas semanas, eu não queria que ela soubesse onde eu estava morando, nem queria que ela invadisse minha vida. Eu não queria que meu refúgio fosse destruído por essa mulher. Então ela começou a me enviar mensagens agressivas, dizendo coisas como: você é um covarde, um dia você se recusa a falar comigo, não tem consideração por nós, volte para casa para que possamos conversar, onde quer que você esteja. Posso te visitar, por favor? Vamos conversar e acertar tudo. Maldição, embora eu não me lembre de todas as mensagens, elas pareciam ser desculpas, com pouquíssima culpa genuína. Eu simplesmente ignorei tudo. Em um ouvido entrou, no outro saiu. Depois de um tempo, troquei meu número de celular. Atualização, junho de 2018. Recebi um e-mail de Cat dizendo que ela contratou um advogado e iria dar entrada no divórcio. Eu apenas disse: ok, tudo bem. Isso gerou uma enxurrada de e-mails pedindo que eu a visitasse e outras coisas. E lá escreveu que pararia de me incomodar se eu aceitasse um divórcio sem disputa. Depois de perceber que isso não funcionaria, eu aceitei. E finalmente, eu estava livre. Alguns meses depois de eu ter saído do nosso apartamento, eu nunca mais precisei vê-la novamente. Ela parecia se importar mais com isso do que eu. Mesmo que nenhum de nós tenha tido o fechamento que precisávamos, de vez em quando eu ainda pensava nela por alguns meses. E sim, a dor vinha de repente, como quando ouvia uma música que costumávamos gostar. Com o tempo, porém, eu simplesmente parei de pensar nela. Atualização 2. Agora que estou oficialmente divorciado, as coisas estão ótimas. Na verdade, conheci uma menina maravilhosa que mora bem abaixo da minha casa, quando estava correndo na trilha. Nós nos demos bem imediatamente, quando ajudei ela a trocar um pneu furado. Apesar de ela ser alguns anos mais nova que eu, ela é fantástica e muito adorável. Ela me chama de meu homem das montanhas e adora o meu estilo de
vida. Embora eu não esteja com pressa de me comprometer, também não pretendo desistir completamente de relacionamentos. Não tenho planos de sair do trailer tão cedo. Eu gosto de estar ao ar livre e simplifiquei minha vida. Isso facilitou tudo para mim, incluindo o luto e minha ex-esposa. Sei que todo mundo reage a essas situações de forma única. Fui sortudo por ter apenas 3 anos de casamento e não ser pai ainda. Acho que agi no meu melhor interesse. Você não precisa passar a vida inteira com alguém que te trai. Se você passar por algo semelhante, tente não pensar demais nisso. Continue vivendo sua vida e se aprimorando. As coisas vão melhorar. Espero que todos tenham a melhor vida possível. Eu revisei isso umas 5 vezes para tornar a leitura mais fluida e só queria te dar uma atualização sobre o estado da minha ex-esposa. Eu estava preocupado que minha ex-esposa estivesse tentando me encontrar, como mencionei no meu post anterior. Eu deixei nossa casa anterior, que ficava a cerca de 2 horas de distância. No último fim de semana, encontrei ela em uma cafeteria que costumo frequentar, na cidade perto de minha casa. Não parecia uma coincidência para mim. Felizmente, consegui sair antes que ela me visse. Atualização 3. Fui para a cidade no fim de semana passado para comprar mantimentos e passei na minha cafeteria de costume. Eu estava usando a internet gratuita para trabalhar em alguns documentos. Quando ela entrou, depois de terminar o trabalho, saí do café e estava indo em direção ao meu carro quando ouvi alguém me chamar. Paul! Quando me virei para olhar, vi Cat do outro lado da rua, acenando para mim. Finalmente, o momento que eu temia tinha chegado. Ela atravessou a rua apressada em minha direção e fiquei parado, em estado de choque, como se esperasse um abraço. Ela se aproximou e estendeu a mão. Instintivamente, eu a parei, abrindo os braços, com as palmas das mãos para cima. Ela parecia estar em grande agonia, então falou: "Eu estive te procurando, Paul. Queria muito te ver desde que soube que você se mudou para cá. Podemos conversar?" Eu me senti como um animal confinado em uma gaiola. "Sim, tá bom", eu disse. "Vamos achar uma mesa ou algo assim para conversar um pouco." Eu finalmente cedi quando ela pediu para irmos até minha casa. Recusei firmemente. No fim da rua, ela me seguiu até um banco fora de uma loja pequena. Começou falando sobre o quanto eu havia mudado, como estava com uma aparência melhor, com barba e mais em forma. Ela me elogiou muito pela transformação do meu corpo, destacando minha camiseta regata e os shorts brancos pequenos, com o cabelo preso em um rabo de cavalo, assim como eu costumava gostar. Ela estava realmente tentando me conquistar. Meu radar estava ligado. Ela claramente queria ativar seu apelo sexual, e eu precisava me controlar para perceber até onde aquilo iria. Ela começou se desculpando pelo caso que teve, dizendo que, depois que eu fui embora, o karma a atingiu com força. Quando o empregador dela soube da traição, a situação ficou tão tensa que ela acabou pedindo demissão. O parceiro do caso, que na época estava noivo, também recebeu críticas e foi transferido para outro departamento. Ela contou a verdade para a noiva dele, depois de ele jogar toda a culpa nela, e isso causou o fim do noivado. Foi aí que ela baixou a cabeça e começou a chorar. Eu não disse nada, apenas fiquei ali, olhando ao redor. Ela se recompôs e me olhou por um tempo. "O que você quer de mim?" eu perguntei. Ela garantiu que não tinha intenção de ter outro caso. Explicou que as políticas da empresa e seu posicionamento a influenciaram, e que o parceiro do caso usou seu charme e influência para corrompê-la. Ela reconheceu que se aproveitou dele, tanto quanto ele dela. Quando eu a acusei de traição, ela disse que a intenção dela era confessar tudo. Ela passou a beber após o expediente para aliviar a culpa, porque se odiava. Disse que se sentia tão estúpida, tão sozinha, como se seu coração tivesse se partido de perda. Assim que eu fui embora, ela terminou o relacionamento com o parceiro do caso imediatamente. Ela acreditava que precisava me encontrar para ver se ainda havia alguma chance de reconciliação. Como eu me recusei a falar com ela ou entrar em contato, ela queria um novo começo. Esperava que pudéssemos recomeçar, mesmo sabendo que já estávamos divorciados. Eu apenas a observei. Então disse a ela: "Você não tem o direito de aparecer aqui e tentar desfazer todo o mal que fez. Você acha que eu vou ignorar tudo o que você fez para destruir nosso casamento? Como eu disse antes, nós já terminamos. Se você traiu, o perdão não existe. Esse relacionamento não será recomeçado. Você o destruiu assim que me deixou. Você arruinou tudo o que tínhamos. Quão burro você acha que eu sou? Uma noite, eu vi você entrando em um hotel com ele. Você sabia disso?" Eu percebi que minha voz estava ficando mais alta. Ela pegou meu braço e começou a chorar. Depois de deixar ela soluçar no meu ombro por um tempo, eu a empurrei para longe. "Eu mereço tudo isso", ela respondeu, olhando para mim. "Tenho certeza de que mereço. Se nada mais, você me deixaria te convidar para jantar?" Eu disse que preferia não ir. Ela queria falar mais, garantir que fôssemos transparentes sobre tudo. "Você precisa passar mais tempo comigo, Paul, do que você passou até agora. Por favor, eu te amo tanto, mesmo sabendo que você pode não querer ouvir. Antes de você me deixar, eu não fazia ideia de quanto te amava. Você me quebrou tanto quanto eu te quebrei. Não consigo me perdoar e não vou conseguir até o dia em que eu morrer." Ela começou a chorar incontrolavelmente e a hiperventilar. Eu a levantei e a abracei. Parecia ser
ser a única coisa que eu poderia fazer para acalmá-la. Eu soube então que tinha partido seu coração tão severamente quanto ela partiu o meu. Caminhamos até um local tranquilo para continuar a conversa. Perguntei: como você me encontrou? Depois que ela se acalmou, ela me respondeu com uma risadinha. Você contratou um detetive particular? Depois de pensar um pouco, ela disse: não, quando encontrei a Stacy umas semanas atrás, perguntei como estavam as coisas. Ela não me disse nada, mas eu a forcei a me contar tudo. Eu tinha pedido para ela não me contar, mas Stacy não teve escolha. Ela me disse que você morava por aqui, perto, e que você vinha de vez em quando. Então, eu comecei a vir para cá para te procurar. Eu dei uma risada. Droga, Stacy não consegue guardar segredo, né? Ela ficou vermelha. No final, decidimos jantar em um lugar charmoso, com um espaço ao ar livre. Eu fiz questão de não beber nada, porque não queria dar motivo para ela dizer que estava tão bêbada que não podia dirigir. Na verdade, tivemos uma boa conversa. Depois, a acompanhei até o carro dela. Ela insistiu que não tinha namorado ninguém desde que eu fui embora e fez questão de afirmar que eu era o único que ela queria. Ela me empurrou para ficar mais tempo, mas eu disse: não, ainda é cedo demais para eu ir por esse caminho. Ela implorou para eu voltar, mas eu não disse sim. Depois de dar meu novo endereço de e-mail, não falei mais nada. Quando ela me pediu meu número de telefone, eu respondi: você só vai me encher de mensagens e ligações. Ela chorou por isso, mas no final aceitou minha escolha. Prometeu me enviar um e-mail com informações sobre voltar à cidade no fim de semana seguinte. Antes de entrar no carro, eu a perguntei diretamente: se eu tivesse sido infiel, você teria me perdoado? Ela respondeu: sim, com o tempo, mas só se nós fizéssemos terapia de casal e trabalhássemos o processo de cura com muito diálogo, talvez até com um acordo formal. Ela fez uma pausa e refletiu antes de dizer: talvez eu conseguisse fazer isso em 5 ou 10 anos. Eu esperaria, eu disse. Ela então pegou minhas mãos com as dela, olhou nos meus olhos e disse: maldição, Paul, eu sempre vou te amar e farei qualquer coisa para provar isso. Essa afirmação realmente me pegou de surpresa. Ela disse essas palavras com tanta firmeza que eu fiquei abalado, mesmo depois que ela foi embora. No entanto, ainda não conseguia imaginar nós dois nos reconciliando. Mesmo que eu me sentisse um pouco melhor sobre o ocorrido, eu não conseguia vê-la nem como amiga neste momento. Talvez um dia, mas até isso era um mistério. Eu voltei para casa, dei uma corrida longa, tomei algumas cervejas e refleti sobre o quanto havia evoluído. Será que alguém poderia me garantir que ela não destruiria a tranquilidade que eu havia conquistado para mim mesmo? Eu não sabia, mas agora eu tinha o luxo de tempo para processar tudo e ganhar perspectiva. Mesmo assim, tudo ainda estava muito vívido na minha mente. Última atualização. Provavelmente essa será a minha atualização final. Quando publiquei minha história no Reddit, os moderadores estavam constantemente removendo-a. Em resumo, eu fantasmei minha ex-esposa por mais de um ano até que ela me encontrou. Ela queria fazer as pazes e recomeçar nossa relação. Se você está esperando que eu seja o típico cara bonzinho e perdoe tudo, vai ficar profundamente desapontado. Ela expressou seu amor e arrependimento pelo caso em um longo e-mail que me enviou na semana passada. Ela até ofereceu vir me visitar e ficar comigo no fim de semana. Minha resposta, eu a silenciei. Disse a ela que não tinha intenção de me reconciliar com ela. Estou completamente feliz morando sozinho, aproveitando minha posição isolada e mantendo as coisas simples. Aos 32 anos, não tenho pressa de mudar nada. Tenho meus próprios planos de autodeterminação e tenho desfrutado da companhia de algumas mulheres e amigos. Deixei claro no meu e-mail que não tinha intenção de reatar com ela e recusei dar meu número de telefone. Eu não te conheço mais e não confio em você, porque você fez sua cama, eu disse. Espero que você tenha o melhor e quem sabe, talvez no futuro possamos ser amigos, mas não agora. Ela ficou irritada com a minha evasão e respondeu de uma forma reveladora. Ela me disse que havia aceitado uma oferta de trabalho em outro estado e que seu verdadeiro objetivo era me convencer a ir com ela, achando que meu trabalho remoto facilitaria a mudança. Ela queria que começássemos de novo em algum lugar novo. Queria me visitar pessoalmente para tentar me persuadir, pois estava ficando sem tempo antes de se mudar. Felizmente para mim, o tempo dela acabou, pois eu tinha uma viagem de negócios marcada para a semana seguinte. Eu fiquei grato por ela estar prestes a sair da minha vida de vez. Ela logo perceberia que seu tempo comigo tinha chegado ao fim. Eu prevejo que ainda receberei alguns e-mails dela. Ela vai ter que encontrar outra pessoa e talvez até a engane também. Para todos que estão lendo isso, aproveitem ao máximo sua vida, deixem o passado para trás e deem a si mesmos a força para seguir em frente. Boa sorte a todos.